Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a região centro-oeste do Brasil. Continuar falando porque nós já tivemos a primeira aula falando dos aspectos naturais da região centro-oeste. Se você perdeu, dá um pause aqui, assiste essa aula sobre aspectos naturais, depois você volta aqui que vai facilitar o entendimento nessa sequência que a gente coloca para vocês. Tranquilinho? Então, vamos lá para a aula. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas e não deixa de ativar o sininho da notificação para você sempre ser avisado dos novos vídeos que nós vamos estar postando e disponibilizando de forma gratuita para vocês aqui no nosso canal. Belezinha? Vamos aqui para a aula então. Bem, hoje nós vamos falar especificamente sobre os aspectos históricos da região centro-oeste. A região centro-oeste é uma região, vamos dizer, relativamente recente, né, em termos de povoamento, ou seja, de ocupação. Ela não é uma região que teve um boom demográfico tão grande, tão rápido, certo? Então vão ter fatos mais à frente na história que vão proporcionar isso. Lembrando que aqui nós temos as características gerais da região centro-oeste, que a gente sempre deixa aí, né, que é importante a gente lembrar, né? É uma região composta aí por 3 estados mais o Distrito Federal, né? É a segunda maior região do Brasil, só perde para a região norte, região com menos populosa, com menor quantidade de população do Brasil, né? Das 5 macro-regiões, ela que tem a menor população, é a menos populosa, com uma baixa densidade demográfica. Nós vamos falar muito disso na próxima aula, quando nós vamos falar dos aspectos humanos e demográficos, certo? Uma baixa densidade demográfica, um forte desenvolvimento agrícola, ou seja, o setor agrícola é muito forte, é muito importante nessa região, não só para a região, mas para o Brasil, se tornou uma referência, inclusive, no setor agrícola. É uma região também que não é banhada pelo Oceano Atlântico, a única região totalmente interiorana, totalmente continental, não tem nenhuma borda dando para o oceano. Tranquilo? Então isso aqui são as características gerais, aqui tem as bandeirinhas, é muito importante às vezes a gente conhecer um pouco a bandeira, são símbolos, né, de cada um dos estados, então a gente tem que lembrar um pouquinho sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho então do processo histórico. Bem, quando nós falamos do processo histórico da região centro-oeste, da ocupação do território dessa região ali, a gente começa lá no século XVI e XVII, certo? Coloquei aqui já mais o foco no século XVI, que não foi um século com grande desenvolvimento da região centro-oeste. Por que isso, Rafael? Nesse período, né, quem realmente ia para essa região, que ia para ocupar de alguma maneira essa região, eram os jesuítas espanhóis. E esses jesuítas, nós sabemos aí, que já falamos em outras aulas sobre processo histórico de formação do território brasileiro, que esses jesuítas eles tinham como objetivo o quê? Né? Catequizar os indígenas, levar, né, a condição religiosa para os grupos indígenas que estavam aí distribuídos, né, em algumas regiões mais isoladas. Então era o grande objetivo deles. Né? Nós sabemos que por trás dessa questão religiosa também existia, né, o desbravar, o conhecer, né, o buscar riquezas. Sempre existe isso também por trás, mas a grande causa, vamos dizer assim, o grande objetivo, né, dos jesuítas espanhóis era exatamente a catequização dos indígenas. Beleza? Então isso no século XVI, XVII, basicamente foi isso. Você não teve muita ocupação da região. No século XVIII, os bandeirantes paulistas, que eram meio que exploradores, desbravadores, muitas vezes eles capturavam indígenas como escravos, eles tinham algumas certas ocupações, eles faziam carregamentos, eles levavam produtos de um lugar para outro, era muito interessante. Os bandeirantes, eles vão descobrir ouro. Só que, Rafael, era ouro, era uma mina de ouro? Não, não era uma mina de ouro. Na verdade, eles descobrem ouro de aluvião. Rafael, o que é ouro de aluvião? O ouro de aluvião, gente, é um ouro
que é encontrado no sedimento principalmente de alguns cursos d'água. Ou seja, no fundo do rio tem todo aquele sedimento e lá você encontra, né, pequenos fragmentos de ouro, né? O minério de ouro é encontrado ali. E obviamente que a partir do momento que você descobre ouro em uma região, obviamente que isso vai se tornar muito atrativo. E claro que alguns grandes grupos vão começar a ir para essa região. Pessoas vão começar a ir para essa região com o objetivo de encontrar o ouro. Só que foi um grupo grande de pessoas para essa região. Essa busca pelo ouro vai proporcionar a formação de um arraial, né, que no futuro vai dar origem à cidade de Cuiabá, certo? Então forma-se um arraial ali, né, que mais à frente vai se desenvolver, vai crescer e vai formar a cidade de Cuiabá, né? E aí você pensa, ah, Rafael, então essa região deve ser super rica por conta toda. Então, não é um ouro tão fácil de achar, o ouro de aluvião, certo? Além disso, né, houve uma exploração tão intensa que em poucas décadas esse ouro sumiu, esse ouro acabou, né? Basicamente tinha sido todo explorado. Então, não deu para perdurar aí por muito tempo. Obviamente que continuou nessa região, devido aí à exploração, à ocupação dessa região, com o fim do ouro, a pecuária bovina, principalmente, vai se tornar a principal atividade econômica na região, certo? Então aqueles grupos que ficaram por lá depois da área da exploração do ouro, certo, vão continuar desenvolvendo a atividade da pecuária. Tudo bem? Então, século XVII, XVIII, vamos para o XIX. No século XIX, o que vai acontecer? A região ainda estava muito pouco povoada, ou seja, basicamente não tinha gente ocupando o espaço tão grande que pertencia à região centro-oeste. Então, o que vai acontecer, né? Como ainda tinha muito pouca atividade, o desenvolvimento da pecuária continuou expandindo ali naquela região, continuou ocupando novas áreas, mas não havia um motivo, uma atração tão grande como, por exemplo, foi o ouro no século XVIII, que durou por pouco tempo, não havia uma atração tão grande. E isso aí era o que estava faltando, precisava ter uma coisa para atrair pessoas para aquela região, para ocupar, para povoar aquela região. Isso vai acontecer principalmente no início do século XX. Por que no início do século XX? Vamos lá. Durante o século XX todo, você vai ver que vai existir um povoamento maior da região centro-oeste, porque vão surgir, né, condições mais atrativas para essa região. Então vamos lá. No século XX, vai ocorrer uma ocupação efetiva da região. Essa ocupação vai ocorrer principalmente por conta de duas grandes produções agropecuárias, agrícolas, né? Que vão ser a produção do café, que vai se expandir do oeste paulista em direção principalmente ao Mato Grosso do Sul, certo? Essa região aqui, ó, vai ser uma região que vai receber, né, novas áreas produtivas. Por quê? Porque está próximo a São Paulo e São Paulo é um grande produtor de café. Então vai começar a levar o café para essa região. Outro produto também que vai ser produzido vai ser a erva mate. Também mais ou menos na mesma região, mais ao sul aqui do Mato Grosso do Sul, indo para o oeste do Mato Grosso do Sul, vai ser a produção de erva mate. Normalmente, como eu falei, regiões próximas a São Paulo, né, a São Paulo e ao Paraná, né, que fica ao sul ali do Mato Grosso do Sul. Então esses dois produtos vão primeiro atrair pessoas. Por quê? Se eu tenho condição de produzir isso lá, quer dizer que eu tenho terra fértil, então eu consigo plantar. Então eu posso ter agricultura nesse lugar. Então o que acontece? Alguns fazendeiros, alguns produtores vão falar, eu vou me mudar para lá porque lá eu vou conseguir terra barato e vou conseguir plantar a mesma coisa que eu planto aqui. Certo? E isso vai ser muito interessante. Até que em 1910 isso vai se tornar mais efetivo. Por quê? Vai ser feita a construção, né, de uma estrada de ferro, chamada Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Certo? Essa estrada de ferro ela vai proporcionar exatamente o que? Acesso. Começa a existir, digamos, um trajeto nessa direção. Certo? Então, isso daqui é muito importante porque começa a articular as regiões
a região centro-oeste com outros lugares. Por exemplo, eu posso produzir e eu sei que eu vou ter um transporte para escoar esse produto para as áreas portuárias, para os grandes centros, para outras áreas que vão consumir o meu produto. Isso era importante. E, obviamente, que essa condição da ferrovia lá em 1910 vai promover o desenvolvimento da agricultura na região. Porém, a gente vai lembrar que hoje o sistema principal de transporte do Brasil não é o sistema ferroviário. O sistema hoje principal é o sistema rodoviário. E nós vamos entender isso principalmente a partir daqui. Por quê? O processo de desenvolvimento do nosso país vai ser baseado no desenvolvimento do transporte rodoviário. Nós sabemos que lá no governo de JK, Juscelino Kubitschek, ele vai meio que abandonar as ferrovias que foram tão investidas, né, que receberam tantos investimentos durante os períodos do governo Vargas, por exemplo, para poder integrar algumas regiões, e o JK ele simplesmente vai falar, olha, nós não queremos mais ferrovia, nós queremos rodovias, obviamente com o objetivo de quê? Atrair as montadoras de automóveis, promovendo assim um mercado consumidor aqui no Brasil e assim por diante. Porém, você vai lembrar o seguinte, nessa época do governo JK, vai existir meio que um processo de integração nacional, fazendo com que a capital do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, vá para uma nova cidade. Qual cidade? Uma cidade que estaria sendo construída. E isso vai ser muito importante para a região centro-oeste, porque a cidade construída é a cidade de Brasília. A cidade de Brasília, que fica ali no Distrito Federal, que fica dentro do estado de Goiás, que está aqui, ó, esse pedacinho aqui pequenininho, é o Distrito Federal, onde fica a cidade de Brasília, certo? A cidade de Brasília, ela vai ocupar ali uma região muito importante e bem centralizada no país. E ela vai se tornar a capital federal. Olha como é importante. O fato dela ser a capital federal vai ter necessidade de existir conexão dessa cidade com outras regiões do Brasil, né? Com outras regiões do país. Então vai ser necessário construir rodovias que venham a conectar a cidade de Brasília a todas as áreas do Brasil. E, naturalmente, com isso, eu estou carregando um desenvolvimento para a região centro-oeste. Para vocês terem noção, a construção de Brasília gerou uma atração populacional tão grande, né, que um grande número de imigrantes, principalmente do Sudeste, do Nordeste e do Norte, foram para essa região. É muito importante essa migração, né? Você vai ter ali as cidades satélites ao redor de Brasília, né? Muitas delas são formadas por pessoas hoje que já são descendentes desses imigrantes que vieram nessa época. Ainda alguns estão lá, né? Hoje, obviamente, bem mais velhos, mas ainda estão lá, certo? Então são pessoas, né, que construíram Brasília. E nós sabemos que Brasília, ela promoveu meio que um desenvolvimento e uma interiorização do desenvolvimento no Brasil, já que o Brasil sempre desenvolveu muito o litoral. E Brasília passa a ser a capital do Brasil, uma cidade interiorana, ou seja, ela está no interior do continente brasileiro, ela não é uma cidade litorânea, certo? Mas ela passa a ser uma cidade de tão grande relevância que acaba sendo necessário existir essa conexão. Então passa a ganhar muita importância a região centro-oeste, principalmente por conta da cidade de Brasília, que é a cidade mais populosa da região centro-oeste. Tudo bem? Outra coisa muito interessante é que, com a construção de várias rodovias ali na região centro-oeste, muitas que conectam a Brasília e muitas que conectam a própria região ali, por exemplo, indo para a capital do Mato Grosso, Cuiabá, né, a capital do Mato Grosso do Sul, né, e todas as outras, né, áreas ali da região, o que vai acontecer? Essa conexão por rodovias vai ser extremamente estimulante para a agricultura. Por quê? As grandes fazendas, as grandes propriedades, elas preferiam ficar próximas das rodovias. Por quê? Facilitava o escoamento das produções, né? Então eu tenho uma produção, sei lá, de café, de soja, de trigo, de arroz, seja do que for, eu tenho que estar próximo da rodovia para facilitar o transporte, né, do meu produto para o meu mercado consumidor, seja interno ou para os portos para ser exportado. Tranquilo, gente?
Então a ocupação dessa região continua sendo uma das regiões menos populosas do Brasil, ou seja, que tem menor quantidade de população absoluta e também muito pouco povoada. Você tem algumas ilhas de elevada densidade populacional, como é o caso das capitais, principalmente Goiânia e Brasília, mas você ao longo de todo o território do Centro-Oeste você encontra muitos vazios demográficos, áreas que têm baixíssima densidade demográfica. Nós vamos falar isso melhor na aula que vem, que nós vamos falar de população, e até a próxima. Tá show? Valeu!